Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. Estamos no meio de uma maratona que teve a vitória sobre o Santa Cruz, que deu uma animada. Agora já viemos de 2 derrotas seguidas na nossa visita ao sul do país, 2-0 para o Grêmio, 2-0 para o Brusque, sendo que o Brusque a gente tomou um gol no finalzinho, uma derrota bem doída. E agora voltamos a Aracaju, voltamos a pensar em Copa do Nordeste, voltamos a pegar um time de Série A pouco mais de uma semana depois de ter enfrentado o Grêmio. Agora vamos pegar o Vitória aqui no Batistão. Vitória que, segundo Jair Ventura, vem completo, vem querendo a classificação porque almeja ser campeão do Nordeste mais uma vez, o Leão da Barra. Além disso, ainda temos um adversário que chega moralizado depois de ter conseguido aí arrumar um pontinho lá. Conseguir o que a gente não conseguiu, arrumar um pontinho em Santa Catarina contra um time forte do estado. A gente perde para o Brusque, mas a Inter de Limeira, nosso próximo adversário na Série C, vai pegar pegou o Barra e conseguiu trazer um ponto. Falaremos ainda do nosso desempenho fora de casa, que é pífio, e de Marcelo Rian, nossa cria, que tá brilhando lá no Japão. Vamos aí tentar terminar o vídeo, né, ou falar no meio do vídeo de um tema um pouco mais leve. É isso, meu nome é Mike Gabriel, você é no canal Dragão de Aracaju. Vamos comigo para um giro de notícia em meio a essa maratona antes da decisão pela Copa do Nordeste contra o Vitória. Vamos que vamos, inclusive que a nossa último encontro com o Vitória foi um encontro muito auspicioso, afinal vencemos o Leão da Barra lá, inclusive estavam com o time completo. Enfim, quem sabe a gente vence de novo e a nossa arrancada para uma temporada feliz. Aquele momento ali foi no final da temporada, agora ali no meio da temporada, início da Série C, quem sabe a vitória moralizadora do Vitória contra o Vitória, esse triunfo moralizador sobre o Vitória, possa ser a chave. Mas antes de falar do Vitória, vamos falar aqui de Cláudio Caçapa. Fez uma análise dura sobre a derrota do Confiança. Falou que faltou coragem, e que o time ainda não entendeu o espírito que tem jogado em casa, um espírito aguerrido, um espírito corajoso, um espírito vencedor. Não entendeu esse espírito nos jogos fora de casa. Precisa dessa coragem, o time precisa manter a intensidade e manter a concentração durante os 90 minutos. Essa é a análise de Caçapa, uma análise bem dura do que o time produziu. Caçapa, inclusive, que estava com um semblante um pouco mais carregado nessa coletiva de imprensa, está tentando ali entender como resolver os problemas, principalmente ofensivos, do Confiança. Afinal, o time oscila muito, perde e ganha, fora de casa não ganhou nenhuma partida ainda, então Caçapa precisa tá ali tentando encontrar uma forma de resolver isso. Para assistir essa coletiva completa e o meu react, já tem um vídeo aqui no canal, cola lá, vai estar no card final, ou dá uma vasculhada aí no canal que você vai achar o react dessa coletiva de imprensa. Foi uma coletiva curta, dessa vez não vai tomar tanto seu tempo não. Falando de fora de casa, de avaliação, o GE Sergipe fez uma análise, fez um levantamento sobre o Confiança fora de casa. Em 2026, nós não vencemos ainda fora do estado de Sergipe, e o levantamento é bem chato. Nas últimas 20 partidas fora de casa, o Dragão somou apenas 3 vitórias. Nesse recorte foram 13 gols marcados e 35 gols sofridos, quase o triplo de gols sofridos, né? Em termos de aproveitamento fora do estado de Sergipe, Caçapa tem um aproveitamento de 11% apenas, sendo que 45% no geral. E esses dados eles ficam ainda mais cruéis, levando em conta que dessas 20 partidas, essas 3 vitórias fora de casa, 2 foram pela Copa do Nordeste no ano passado, onde fomos vice-campeões, contra Vitória e CSA. Ou seja, se a gente sai do Nordeste, parece que ainda no Nordeste a gente consegue competir. Saiu do Nordeste, o time morre. A única vitória que tivemos fora de casa foi contra o Ituano, o ano passado, 2-1. Vitória essa que nos colocou ali na luta pelo G8. Inclusive, por coincidência, o próximo jogo fora de casa é justamente contra o Ituano. Salvo engano, é 8 ou 9 de maio. Não vou, deixa eu ver se eu anotei aqui.
Não lembro. Mas provavelmente entre 8 e 9 de maio vai ser o próximo jogo do Confiança. Tomara que a gente chegue lá classificado na Copa do Nordeste, vencido a Inter de Limeira, para, com essa moral toda, conseguir finalmente voltar a vencer fora de casa, nem que seja o mesmo adversário, nem que seja o ituano do nosso querido Mazola Júnior, ex-treinador do Confiança. Falando de moralizar, falando de Vitória, Jair Ventura, técnico do Vitória, falou que não vai poupar ninguém e vem com força máxima para enfrentar o Confiança. Jair fala que o Vitória quer a classificação, o empate já classifica o Vitória, mas a Vitória garante porque tá muito embolado os grupos. Tem um vídeo onde eu analiso a classificação final da Copa do Nordeste aqui, vocês também podem dar uma olhadinha aqui no canal. E aí ele não vai deixar ninguém em Salvador, até porque é uma viagem curta, a mesma análise que a gente fazia quando a gente analisou a tabela do Confiança na Copa do Nordeste, quando a gente pegava o Asa, uma viagem curta, praticamente deve vir alguma torcida do Vitória para cá, tem muito baiano, torcedor do Vitória em Aracaju, e que também vai dar apoio ao Leão, então vai ser um desafio que já seria difícil. Se o Vitória viesse mesclado, vai ser ainda mais difícil com o Vitória jogando com o time cheio. A gente sofreu um pouco disso com o Bahia. O Bahia sabia que a temporada poderia ser salva pelo título da Copa do Nordeste, e assim o foi. O Vitória deve imaginar a mesma coisa. A gente não tá bem na Copa na Série A, tá ali brigando contra o rebaixamento, perdeu pro Flamengo pela Copa do Brasil, agora perdeu pro Atlético Paranaense. Os dois jogos com muita polêmica de arbitragem, então o clima tá carregado no Vitória e talvez quem vai pagar o pato somos nós, mas eu acredito no Confiança. A gente pode, quem sabe, piorar ainda mais o clima lá em Salvador e vencer o Vitória aqui e deixar que eles se resolvam depois lá com a Série A, enfim, com os desafios dele. Mas essa informação só reforça a nossa necessidade de ter um bom número de torcedores do Confiança no Batistão para empurrar o time. Se Caçapa tá tentando e não tá conseguindo resolver as coisas, a gente pode. Então às vezes depende muito mais da gente do que dos jogadores. Então vamos para cima, todos os caminhos levam ao Batistão. A gente precisa de força máxima para empurrar o Dragão. Doutor Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio e deixar um forte abraço para o meu xará, Dr. Gabriel. Agora vamos falar sobre a Inter de Limeira. A Inter de Limeira, nossa próxima adversária na Série C, vem de um jogo muito bom contra o Barra fora de casa. O Barra, que é um dos times candidatos ao acesso, empatou por 2-2. O atacante deles, o Miguel Bianconi, está numa ótima fase, 3 gols em 4 jogos. Eles estão na 11ª colocação com 5 pontos, 2 pontos a mais que a gente está ali em 16º com 3 pontos apenas. Precisamos vencer. A Inter de Limeira, a gente ainda não sabe em que espectro da tabela vai lutar, se vai lutar em cima ou se vai lutar embaixo. Por enquanto a gente tá com o perfil de lutar embaixo, então quanto menos pontos a gente dá para os times de baixo, melhor ainda. Então eu acho que a Inter de Limeira vai lutar aqui embaixo. Talvez a coisa tenha mudado, né? Eles conseguiram alguns reforços, mudou de técnico recentemente, agora, salvo engano, é Vaguinho Dias, né? Salvo engano, o técnico dos caras agora é Vaguinho Dias, então a gente já conhece o estilo de Vaguinho, é um estilo muito ofensivo, mas é um estilo que também cede muitos gols. Não à toa, foi 2-2 o jogo contra a Inter contra o Barra. Vamos ver como a gente se comporta enfrentando esse time bem ofensivo. Só uma correção, o técnico da Inter de Limeira não é Vaguinho Dias, é Matheus Costa, outro ex-azulino, ou seja, tudo aquilo que eu falei de time ofensivo a gente muda para um time muito forte defensivamente, então vamos ter aí que martelar bastante para vencer a Inter de Limeira. Peço perdão pelo vacilo, tô com preguiça de editar, vai assim mesmo, do jeito que foi com essa correção. E para fechar o vídeo de hoje,
Marcelo Rian, cria do Confiança, tá voando no Japão pelo UFC Tóquio. Em últimos 10 jogos, ele tem 7 participações diretas em gols, 5 gols e 2 assistências. É o artilheiro do time e briga pela artilharia. Do futebol japonês. Marcelo Rian tem apenas 23 anos, né? 22, 23 anos. Já tem mais de 100 partidas no futebol japonês. Tá melhorando, tá se adaptando cada vez mais e quem sabe ele brilha aí. Tanto a gente gosta dele, ele é sergipano, passou pelas categorias de base, torce pelo sucesso do conterrâneo e também, se de repente ele é negociado de volta ao Brasil ou para a Europa ou tem alguma transferência internacional, a gente pode até levantar uma graninha aí. Vamos torcer que Marcelo Rian consiga cada vez mais brilhar no exterior e ser aí fundamental lá para o UFC Tóquio na J-League. E é isso, turma. Esse foi o giro de notícias de hoje. Falamos aí fizemos um balanço, talvez, dessa visita ao sul do Brasil. Desafio grande contra o Vitória, já projetando o desafio contra a Inter de Limeira de Matheus Costa. O Vaguinho Dias passou por lá esse ano, já foi demitido. E por fim, desejar muito sucesso, muito boa sorte a Marcelo Rian. Não sei se eu pedi like, eu acho que não, mas você já sabe o que fazer, né? Dá like, se inscreve no canal, ativa as notificações, vai no YouTube Shopping, se torna membro e tudo isso que, se você chegou até aqui, você pode fazer porque você gostou do conteúdo. É isso. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.